Boa tarde, gente. O meu grupo ficou responsável por falar sobre compostos halogenados. O grupo é composto pelos acadêmicos Leonardo Lira, Silvana Ferreira, Jéssica Alves e Carla Vitória. Então, o que são os compostos halogenados? Eles são encontrados na tabela periódica no grupo 17. Eles se caracterizam por sua alta reatividade e suas propriedades distintas. Esses elementos são não metais e compartilham características comuns, com a tendência de formar compostos salinos se assim misturados com metais. Além disso, os halogenados eles desempenham papéis cruciais em diversas áreas, desde a sua aplicações industriais até seus processos biológicos. Falando mais sobre os halogênios, eles exibem algumas características notáveis. Por exemplo, eles são autoeletronegativos, o que significa que eles têm uma forte afinidade por elétrons. Isso o torna eles propensos a formar íons negativos quando combinado com os metais. Além disso, esses elementos são conhecidos por sua capacidade de reagir outros elementos formando compostos halogenetos. Então, quem são os halogenados? Os halogenados eles correspondem por ser o flúor, o cloro, o bromo e o astatos. Vem comigo conhecer mais sobre esses halogenados. Olá, falando agora um pouco sobre onde esses halogênios eles podem ser encontrados em diversos ambientes e a sua presença ela pode variar devido a fontes de energias e atividades humanas. Algumas das localidades onde eles podem ser encontrados estão na natureza, onde nos oceanos o cloro ele está presente na água do mar em forma de íons cloreto. E no solo, esses halogênios, como o bromo e o flúor, podem estar presentes devido a processos geológicos. Uma outra localidade onde esses halogênios podem ser encontrados são nas atividades vulcânicas, onde, quando ocorre a erupção vulcânica, esses halogênios podem ser liberados na atmosfera, contribuindo para que eles venham a ser encontrados em diversos outros ambientes. Uma outra localidade são nas atividades humanas, onde uma delas é nas indústrias químicas, onde produtos industriais podem liberar halogênios como subprodutos, afetando a qualidade da água e do ar. E também são encontrados em produtos de consumo, como alguns produtos de limpeza e até pesticidas, que são retardados e podem conter halogênios. Sem deixar de falar também dos descartes de resíduos, onde descartes inadequados de resíduos industriais podem introduzir halogênios no solo e na água. E em algumas aplicações em que esses halogênios podem ser aplicados, envolve o tratamento da água, onde o cloro e o bromo eles são utilizados na desinfecção de água potável, e na medicina, que o iodo ele é utilizado em soluções antissépticas e também na produção de produtos farmacêuticos. Continuando, irei falar sobre as características. Bom, os halogênios, eles compartilham de várias características principais, onde contribuem para a sua identificação na tabela periódica. A primeira característica é a alta eletronegatividade, onde todos os componentes, eles são eletronegativos. Uma vez que, com essa alta eletronegatividade, eles tendem a atrair os elétrons nas reações químicas. Outra característica é a alta reatividade, onde os halogênios eles são bastante reativos com os ametais. Eles também tendem a formar compostos iônicos quando combinados com os metais, que são chamados de halogenetos. Outra característica é as condições físicas. Bom, em temperatura ambiente, o flúor e o cloro, eles são encontrados na forma gasosa, o bromo, ele é encontrado na forma líquida, e o iodo e o astato é encontrado na forma sólida. Essas características podem modificar devido ao tamanho e às massas atômicas dos elementos. A quarta característica é a cor, onde o flúor e o cloro eles são encontrados de uma forma incolor,
o bromo é uma forma de uma cor vermelha acastanhado, e o iodo, sua cor é violeta, e o astatos, ele é muito raro por não ser observado em grandes quantidades que possibilitam visualizar a sua cor. A quinta propriedade é a halogenação, onde os compostos halogenados eles podem se ligar a outros elementos, formando então os halogenetos, onde essa halogenação é muito importante, pois eles vão se envolver em uma substituição do hidrogênio por um halogênio em uma molécula orgânica. E a última característica é a utilização em reações químicas, onde esses halogênios eles são bastante utilizados em reações químicas, principalmente da forma de substituição, onde os halogênios eles vão sintetizar as reações orgânicas. E anteriormente foi dito os lugares onde os halogênios podem ser encontrados, e também na engenharia florestal eles desempenham seu papel dentre os impactos ambientais, desafios em ecossistemas aquáticos e terrestres, agrotóxicos e pesticidas, e também no monitoramento e regulação. Nos impactos ambientais, certos compostos eles podem causar impactos adversos e persistir no ambiente, sendo associados a problemas com a bioacumulação em organismos. Já nos desafios em ecossistemas aquáticos e terrestres, a liberação desses halogênios eles podem acarretar malefícios à saúde desses organismos, e isso pode influenciar na dinâmica do solo e também para contribuir para a formação de poluentes na atmosfera. Também os agrotóxicos e pesticidas, eles são componentes que são muito utilizados, principalmente na indústria agrícola, e eles possuem malefícios que podem afetar a saúde dos organismos. E dentre os halogenados que se fazem presentes nos pesticidas, podem ter os organocloretos e os organofluorados, e que eles podem ter impactos na biodiversidade e também impactos no solo. E esses impactos são diretamente. Já no monitoramento e regulação, devido aos potenciais riscos que esses compostos podem causar à nossa saúde, é muito importante ter esse monitoramento e essa regulamentação do uso desses compostos halogenados, especialmente nos setores como a agricultura e também na indústria química. E tudo isso serve para minimizar os impactos, principalmente os impactos maléficos que eles causam à saúde humana. Agora vamos conhecer um pouco sobre essa família 17 da tabela periódica, que ela foi citada anteriormente, e nós vamos destacar, mostrando no quadro, a sua estrutura e a sua composição. Então, galera, eu falarei sobre os halonetos que são utilizados no nosso cotidiano. Como assim foi apresentado por nós, pelo meu grupo, né? Os halonetos, eles são compostos que contêm a presença de halogênios ligados a outros elementos. Eles estão presentes na nossa vida cotidiana em várias áreas. Um exemplo disso é o sal de cozinha que utilizamos para dar sabor aos alimentos, que tem o cloreto de sódio. Outro exemplo é na refrigeração que utilizamos, e mais um exemplo é na pasta de dente que usamos diariamente, que contém o flúor. Ele também é usado em medicamentos, e os halonetos eles se destacam por ser compostos versáteis e fundamentais. Então, examinando, né, como esses compostos eles desempenham funções cruciais na nossa vida diária, sendo ela no setor alimentício, no farmacêutico e até no uso doméstico, podemos ver a importância dos halonetos em várias facetas da sociedade moderna.
E esses foram alguns exemplos, né, do papel diversificado dos alanetos e demonstrando como eles são importantes na nossa vida cotidiana, sendo eles para trazer o nosso conforto, nossa saúde, higiene, praticidade e em várias outras situações. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que eu de alguma forma tenha contribuído para o conhecimento de vocês sobre os alanetos. Bom, continuando com a apresentação, irei falar sobre a classificação e nomenclatura dos haletos orgânicos. Mas o que são esses haletos orgânicos? Eles são substâncias derivadas de hidrocarbonetos, ou seja, compostos que apresentam somente átomos de carbono e hidrogênio em sua estrutura. Nesse caso, os haletos orgânicos, ele vai ocorrer uma substituição de pelo menos um átomo de hidrogênio por um halogênio, onde esse halogênio ele podem ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Eles são representados por R ligado ao X, onde esse X é um halogênio, onde pode ser o cloro, o bromo, o flúor e o iodo. E os haletos eles são definidos conforme os halogênios que estão presentes na cadeia carbônica e conforme o número de átomos desses elementos na molécula. A classificação dos haletos se dá por 4 tipos. A primeira, a quantidade de halogênio na molécula. O segundo, tipo de halogênio. Terceiro, tipo de carbono que está ligado ao halogênio. E o quarto, tipo de carbono, tipo de cadeia carbônica. A primeira é a quantidade de halogênio na molécula, onde pode ser classificado como monohaleto, dialeto, trialeto. O monohaleto se dá quando há apenas um átomo de halogênio na sua estrutura. Como vocês podem ver, a molécula 2-clorobutano tem apenas um elemento cloro na sua estrutura. Já o dialeto, como vocês podem ver, que é o 1,2 de bromo pentano, apresentam 2 elementos de bromo na sua estrutura. Logo, ele se chamará de haleto. E na terceira classificação, que é o trialeto, como vocês podem ver, a molécula 3,5 de flúor, iodo, benzeno, há 3 elementos de halogênio, sendo 2 flúor e 1 iodo. Mas tem 3 elementos de halogênio na sua estrutura, logo ele é um trialeto. Assim como se fosse 4 elementos, será tetraaleto, e assim sucessivamente. E a segunda classificação, temos o tipo de halogênio, onde essa classificação se dá pelo halogênio que está na sua estrutura. Como vocês podem ver, no primeiro quadrinho, temos uma molécula que tem um halogênio que é o cloro. Logo, ele será um cloreto. E no segundo quadrinho, temos outra molécula, que é a 1,2 de bromo pentano. Nessa molécula tem 2 átomos de bromo. Logo, ele será brometo. O prefixo di é por conta que tem 2 átomos, assim como no monocloreto, o mono é por conta do apenas um átomo de cloro. Já no monoiodeto, na estrutura dessa molécula, que é o
iodometano ou metiliodeto, tem apenas um iodo, ou seja, o halogênio que está presente nessa estrutura é o iodo, ou seja, é um iodeto, um mono porque tem apenas um átomo de iodo. Já no tipo de carbono que está ligado ao halogênio, se dá pela ligação que o carbono, onde está ligado o halogênio, está fazendo. Por exemplo, o haleto primário, que é uma molécula de iodeto de propenila. O carbono que está ligado ao iodo, ele está fazendo uma ligação, que é o carbono do outro lado. Ele está fazendo apenas uma ligação. Logo, esse carbono, ele é primário. Às vezes, a gente classifica a molécula como sendo primária os carbonos que estão na extremidade. Aí, como vocês podem ver, o iodo está ligado a um carbono que está fazendo apenas uma ligação. Logo, ele é um haleto primário. Já o haleto secundário, vocês observam que na molécula de 2-bromopentano, o bromo ele está ligado a um carbono que está fazendo duas ligações. Como vocês podem ver, tanto o que está o CH3 como o que está o CH2. Logo, ele está fazendo duas ligações. Então, é um haleto secundário. Já o haleto terciário, vocês podem ver que o elemento cloro, que está na molécula cloreto de butila, o carbono que está no centro está fazendo 3 ligações, que são os 3 carbonos das extremidades acima do cloro. Logo, ele é um haleto terciário. Já os tipos de cadeia carbônica, temos o haleto de Aquila, o haleto de alquenila e o haleto de arila. No primeiro quadrinho, de que é o haleto de alquila, temos o iodo de propenila. E essa classificação se dá porque a cadeia principal é de hidrocarbonetos e ela é uma cadeia aberta. Não apresenta saturações, como vocês podem ver. Logo, é um haleto de Aquila. Já o haleto de alquenila, vocês podem ver, é uma cadeia carbônica aberta e apresenta saturações, que é o cloreto de vinila, e o haleto de alquila é o iodo de propenila. Já o haleto de arila, observe que o halogênio, que no caso é o elemento cloro, ele está ligado diretamente ao anel benzênico, que é o anel de fenila. Então, teremos o haleto de arila. Mas observe que, para ser um haleto de arila, ele tem que estar diretamente ligado ao anel benzênico. Mas mesmo se houver um anel benzênico na cadeia, esse halogênio não estiver ligado a nenhum de seus átomos de carbono, assim, a outro carbono da cadeia, essa molécula não será mais um haleto de arila, e sim um haleto de alquila. Como pode ver, se no lugar do cloro tivesse um carbono, e aí sim o cloro tivesse ligado a esse carbono que está ligado à cadeia, ao anel benzênico, ele não iria ser mais arila, e sim alquila. Já a nomenclatura, segundo as regras de nomenclatura estabelecida pela
e o PAC, para as funções abrangem essa classificação. Prefixo com o número de halogênio, podendo ser mono, di, tri, mais o nome do halogênio e mais o hidrocarboneto ligado ao halogênio. Vamos ver alguns exemplos. Como, por exemplo, o primeiro exemplo é o clorobenzeno. Como vocês podem ver, o prefixo quando for mono não precisa ser usado. Aqui tem apenas um átomo de cloro, ou seja, logo será somente o nome do halogênio, que é o cloro. O benzeno é o anel benzeno, ou seja, é o hidrocarboneto que está ligado ao halogênio. Já no segundo exemplo, temos o triclorometano. Como vocês podem ver, tri é por conta que tem 3 elementos cloros. O cloro é o nome do halogênio, que está ligado à cadeia carbônica. E o met é porque tem apenas um átomo de carbono. E ano por não ter saturação. E o O é por conta que é um hidrocarboneto. Mas também temos uma outra nomenclatura, que é o nome do haleto mais o prefixo o di mais o nome da constituinte com terminação ila. Como vocês podem ver nos exemplos. O cloro de etila, cloreto de etila. Cloreto é o nome do haleto, que é o cloro que está ligado à estrutura carbônica. O di, o et, por conta que tem 2 carbonos, e a terminação ila. Já no segundo é o brometo de sec-propila. Brometo é o nome do haleto, de sec, porque o bromo está ligado a um carbono secundário. O prop, por conta que tem 3 carbonos. E o ila é por conta da regra. Bom, falando um pouco mais agora sobre as propriedades físicas dos haletos, que são esses elementos altamente reativos e eletronegativos, que são normalmente encontrados em forma de gases nos ambientes. Mais à frente vamos ver uma tabela no qual será explicado um pouco mais sobre essas propriedades físicas dos haletos. Bom, para darmos início, vamos começar falando sobre os haletos orgânicos, que é um dos assuntos no qual vai ser incluído no trabalho para falar sobre as propriedades físicas, e vamos iniciar falando que são substâncias derivadas dos hidrocarbonetos, que são compostos que possuem átomo de carbono e hidrogênio em sua estrutura, e nesse caso ocorre a substituição de pelo menos um átomo de hidrogênio por halogênio, que podem ser o flu, o cloro ou o bromo. Como podemos ver abaixo, temos aí uma estrutura que mostra aí um haleto, no qual temos aí o cloreto envolvido com o hidrogênio e o carbono. Então, os haletos de Aquila, eles têm ligação covalente polar, ou seja, a diferença de eletronegatividade na sua molécula, o que faz com que haja uma distribuição assimétrica da nuvem eletrônica. Isso ocorre porque o fluo, o cloro e o bromo e o iodo, eles são mais eletronegativos do que o carbono. Então, o halogênio fica parcialmente negativo e o carbono fica parcialmente positivo. E aí, a parte parcialmente negativa, ela é atraída pela parte positiva na molécula, formando uma interação molecular chamada de polo, que é uma interação relativamente forte, ela só é mais fraca do que a de ponte de hidrogênio. Bom, aqui temos a nossa tabela, no qual mostra as propriedades físicas de alguns compostos orgânicos halogenados, onde entre eles estão o cloro, o bromo e o iodo, que esses são os principais halogênios que substituem o hidrogênio no haleto de Aquila.
Como podemos ver abaixo, mais um pouco, temos essa setinha, no qual, do primeiro para o segundo, podemos ver uma diferença, que é o aumento de um carbono, no qual, quando aumenta um carbono, ele aumenta o ponto de ebulição desse haleto, tanto quanto tem o cloro, o bromo e o iodo. Então, quanto mais carbono, maior a massa molar do composto e maior o ponto de ebulição. Então, pessoal, como podemos observar, cada X desse na tabela ele representa o halogênio. Tanto é que no pontinho preto temos 1 halogênio, no pontinho rosa temos 2, no pontinho azul temos 3 e no pontinho vermelho temos 4. E o que vai acontecer com o aumento desses halogênios? Quanto maior for o número desses halogênios, maior vai ser o ponto de ebulição, tanto quanto no cloro, no bromo e no iodo. Até aqui temos duas informações, na qual a primeira nos fornece a informação de que quanto maior a quantidade de carbono vai ocorrer o aumento no ponto de ebulição, e a segunda, que está representada pela imagem no qual tem os pontinhos coloridos que representam os halogênios, que nos fornece a informação de que quanto maior a quantidade de halogênios, maior vai ser aí o aumento do ponto de ebulição. Voltando para a tabela, podemos observar que temos presente um composto com dupla ligação. Logo abaixo dele temos o pHx, que é a representação do fenil. Um exemplo do cloro, do bromo e do iodo com fenil é o cloreto de fenila, o brometo de fenila e o iodeto de fenila. E o que podemos observar também que o ponto de ebulição deles é relativamente alto, tanto como o do cloro e do iodo e do bromo sendo mais baixo. A tabela também nos dá a informação de que quanto maior a quantidade de halogênio, maior vai ser a densidade em centímetro cúbico. Então, resumindo a tabela, os haletos de Aquila, se aumentar o número de carbono, o ponto de ebulição, ele aumenta também, e se aumentar o número de halogênio, ocorre também o aumento no ponto de ebulição. Quanto maior a quantidade de haletos, maior vai ser a densidade em centímetro cúbico. Dentre as propriedades dos haletos orgânicos, temos a polaridade. Os halogênios são conhecidos por seus valores elevados de eletronegatividade. O flúor, por exemplo, é considerado o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Assim como o flúor, o cloro e o bromo são bem mais eletronegativos que o carbono, enquanto o iodo é um pouco mais eletronegativo que o carbono. Com isso, nós podemos afirmar que a presença de um halogênio torna a cadeia mais polar do que comparada a um simples hidrocarboneto. E aqui tem um comparativo dos valores de eletronegatividade para o carbono e os demais halogênios. Então, o carbono com 2,55, o flúor com 3,98, cloro com 3,16, bromo 2,96 e o iodo 2,66. Então, como podemos ver, o flúor é aquele que tem a eletronegatividade mais alta. Contudo, a presença de mais halogênios não garante que a cadeia torne-se mais polar. Pelo contrário, a depender da geometria molecular, os compostos podem ser inclusive apolares, como é o caso do 2,3,7,8 tetraclorodibenzeno para dioxina. Vamos mostrar aqui o exemplo a seguir. Então, esta aqui é a fórmula estrutural do que eu acabei de citar. Ele é um poluente organoclorado altamente tóxico. Com isso, nós podemos afirmar que existem haletos orgânicos tanto de caráter polar quanto de caráter apolar.
Também existem os pontos de fusão e ebulição. Os pontos de fusão e ebulição dependem sempre de dois fatores, que são tamanho da cadeia carbônica e a natureza de interação das moléculas. Quanto maior for a cadeia carbônica, mais intensas serão as interações intermoleculares, independente da sua natureza. Duas coisas interferem no tamanho de um haleto orgânico, que é a quantidade de carbono na cadeia, obviamente, e o halogênio presente na estrutura. O tamanho, que é o raio atômico, dos halogênios cresce quanto maior for o seu período na tabela periódica. Logo, entre o flúor, cloro, bromo e iodo, o flúor é o de menor tamanho, pois está no segundo período da tabela, enquanto o iodo é o de maior tamanho, pois está no quinto período da tabela. Por isso, haletos de alquila, como o iodo, sempre terão ponto de ebulição maior em comparação aos demais, como mostra aqui na tabela. Aqui tem o número de carbono na cadeia principal e o ponto de ebulição para o monohaleto de alquila. Já quando o tamanho é semelhante, devemos observar a natureza das interações intermoleculares. Haletos orgânicos polares fazem interações do tipo de polo-dipolo, enquanto haletos orgânicos apolares fazem interações do tipo de polo induzido, que é uma interação mais fraca. Bom, vejam aqui o caso do trans 1,2 de cloroeteno e do cis 1,2 de cloroeteno. Ambos possuem a mesma massa molecular, mas o isômero trans é apolar, enquanto o isômero cis é polar. Sendo assim, o primeiro realiza interações do tipo de polo induzido, enquanto o segundo realiza interações do tipo de polo-dipolo, e por isso o isômero cis possui maior ponto de ebulição. Também existe a solubilidade em água. Associamos a solubilidade à regra do semelhante, que é compostos polares são solúveis em compostos polares, enquanto compostos apolares são solúveis em compostos apolares. E vale sempre lembrar que a água é um solvente polar. Apesar de existirem haletos orgânicos polares, as moléculas dessa função orgânica possuem uma baixa solubilidade em água. Isso por conta de dois motivos. O primeiro, porque quanto maior se torna a cadeia carbônica, menos polar o haleto orgânico se torna. E segundo, porque os halogênios não conseguem realizar ligações de hidrogênio com as moléculas de água, o que não favorece uma boa solubilidade em água. E finalizando, quanto às suas propriedades, vale destacar também a toxicidade. Alguns haletos orgânicos são conhecidos por serem tóxicos para seres humanos e podem causar danos ao meio ambiente. Por exemplo, o tetracloreto de carbono, que é esse aqui que está na imagem, e o tricloroetileno, que é esse daqui da imagem. Esses dois são poluentes ambientais e substâncias tóxicas, e são formados a partir de halogênios. Bom, o tetracloreto de carbono ele é usado principalmente na fabricação de gases para refrigeração e também ele é propelente em aerosóis. Já o tricloroetileno, ele é um solvente clorado não inflamável, volátil, incolor e de odor levemente adocicado. Ele é amplamente utilizado como solvente de extração de gorduras, óleos e ceras. E além deles também existem outros haletos tóxicos que podem ser encontrados em pesticidas e em outras substâncias. Bom, outro exemplo é o pentaclorofenol, que atua como agente preservativo de madeira eficaz contra o ataque de fungos e insetos. Suas propriedades antissépticas resultam da liberação gradual de íons cloreto quando aplicado à madeira. Esses íons têm efeito tóxico sobre micro-organismos, inibindo o crescimento de fungos e protegendo a madeira contra a deteriorização causada por esses organismos. Falando agora sobre a nomenclatura dos halogênios, sabemos que eles pertencem à família 17A da tabela periódica, onde contém o flúor, cloro, bromo, iodo, ácido e teneço. Dentre eles, no decorrer do vídeo, vamos ressaltar o flúor, cloro, bromo e o iodo. Destacando aqui que
O grupo 17 e 18 dos gases nobres são as únicas famílias formadas unicamente por não metais, ou seja, eles possuem a tendência de ganhar elétrons. Os haletos orgânicos são compostos que apresentam pelo menos um átomo de halogênio ligado a um radical derivado de hidrocarboneto. Assim como praticamente todos os grupos funcionais orgânicos, os haletos também possuem regras de nomenclatura usual. No entanto, essas regras só valem para monohaletos, isto é, para aqueles haletos que possuem apenas um halogênio ligado ao carbono da molécula. Bom, na nomenclatura oficial designada pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, os halogênios são considerados como radicais. Na nomenclatura usual, no entanto, ocorre o contrário. Tudo que estiver ligado ao halogênio é considerado o substituinte. Portanto, no esquema da nomenclatura usual dos haletos orgânicos, ele vai passar a ser o seguinte: o nome do haleto, como podemos ver aqui na primeira seta, na do meio, di, e na terceira, que é o nome do substituinte, como a terminação ila. Para nós entendermos melhor, vamos ver agora alguns exemplos. Aqui estão alguns exemplos de monohaletos. Como vocês podem perceber, em cada cadeia contém apenas um halogênio. Então, para nomeá-los, é só seguir aquela regrinha que eu mostrei anteriormente das setas, que primeiro vem o nome do haleto, aí segue a outra seta, segue a outra, o constituinte, com a terminação ila. Então, esse primeiro exemplo aqui nós temos o flúor. Então, vai ficar fluoreto de sec-butila. Sec porque é quando a valência livre da cadeia ramificada estiver localizada no carbono secundário. Aqui nós temos o carbono e podemos ver que ele é secundário porque ele tem 2 carbonos na sua extremidade. Ou seja, ele tem um aqui e um aqui. Bom, então aqui no primeiro exemplo, podemos ver que tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, significa que é but. E, seguindo a regrinha, na terminação tem que conter o ila. Então, vai ficar fluoreto de sec-butila. Vou passar para cá. Partindo agora para o exemplo B. Bom, aqui no exemplo B, o nosso haleto é o iodo. Então, vai ficar iodeto Vamos conferir agora os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar iodeto de pentila. Ila, por causa da terminação. Exemplo 3. Bom, no exemplo 3, nós podemos ver que tem 4 carbonos, então ele vai ser but. Como o nosso halogênio é o cloro, então o nome vai ficar cloreto de isobutila. Iso porque esse prefixo ele é utilizado quando a valência livre está localizada no carbono primário de uma cadeia ramificada. Então, aqui nós podemos ver que essa cadeia ela é ramificada. Nós temos a ramificação aqui de um carbono. E o nosso halogênio ele está localizado aqui nesse carbono primário. Como podemos ver, só tem apenas um carbono aqui. Diferente do exemplo A, que ele já vai ser chamado de sec, porque ele está
como um carbono secundário. Então, cloreto de isobutila. Aqui na letra D, nós podemos ver novamente o halogênio, o cloro. Então, nós vamos chamá-lo de cloreto de etila. E aqui na letra E, vamos ter o brometo de isopropilo. Bom, de uma forma geral, sobre a nomenclatura dos haletos orgânicos, a nomenclatura oficial é feita colocando-se a quantidade do halogênio, o nome do halogênio e, por fim, o nome do hidrocarboneto. Os halogênios orgânicos são compostos resultantes de substituição de um ou mais hidrogênios em moléculas de hidrocarbonetos por átomos de halogênios que podem ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Bom, a nomenclatura oficial desses compostos segue a seguinte regra. Primeiro, o prefixo que indique a quantidade de halogênios, que pode ser mono, di, tri e etc. Segundo, o nome do halogênio, por exemplo, flúor, cloro, bromo, iodo. E o terceiro, nome do hidrocarboneto, que é o prefixo mais o infixo mais o O. Então, aqui só para reforçar essa ideia, no primeiro exemplo, nós vamos ter o 2-bromobutano. 2 porque ele se encontra aqui no segundo carbono, e é o bromo, e 4 em 4 carbonos, então vai ser butano. E no segundo exemplo, temos 3 cloros. 1, 2, 3. Seguindo a regrinha, ele será o tri. Então, triclorometano. Bom, em haletos orgânicos com várias ramificações, além de halogênio, segue-se a regra dos menores números, pois, conforme dito, os halogênios são apenas radicais, assim como os demais substituintes alquila. Por isso, eles não possuem nenhuma preferência. E, além disso, existem, ou melhor, se existirem insaturação e ramificações, a numeração da cadeia principal começa o mais próximo da insaturação e não do halogênio. É como podemos ver aqui neste exemplo. A numeração da cadeia vai começar pelo lado esquerdo porque ela está mais próxima da ramificação. Então, conclui-se que o halogênio ele não tem preferência nesse caso. Como podemos ver aqui, o seu nome vai ficar 4-cloro-2-metil-hexano. Vai começar com cloro no nome por conta da ordem alfabética, seguindo a regra da IUPAC. O C vem antes do M, então vai ficar 4-cloro-2-metil-hexano. 1, 2, 3, 4, cloro e 2, metil. Metil aqui na numeração 2. E hexano por conter 6 carbonos na cadeia principal. E os demais exemplos, aqui nesta primeira cadeia vamos ter 5 cloro, 3 etil, 2 fluoro, heptano. Aqui no outro exemplo, 4 cloro, PET, 1 eno. Eno por conta da ligação dupla que se encontra aqui no primeiro carbono. E aqui no terceiro exemplo vai ficar 1 cloro, 2 metilpropano.
Então, só reforçando essa ideia quanto às regrinhas, observe nesse último exemplo que o nome dado não foi 3-cloro-5-metilhexano, porque, conforme dito, devemos seguir a regra dos menores números. Bom, com isso eu trouxe alguns exercícios de fixação sobre os haletos orgânicos. E a questão é: dê a nomenclatura dos haletos orgânicos a seguir. Letra A. Ele vai ficar o seguinte: o iodo está no segundo carbono, então vamos colocar 2. Começa com o nome, iodo. Conta quantos carbonos tem: 1, 2, 3, prop. A ligações simples, hidrocarboneto O. Vai ficar 2 iodopropano. No exemplo B, nós vamos começar da esquerda para a direita. E o flúor se encontra no segundo carbono, então vai ficar 2 flúor, 1, 2, 3, 4, 5, pente. Vou colocar para cá. Ligações simples, pro carboneto O. 2 flúor pentano. Exemplo C. Vai ficar: o cloro está no segundo carbono, então 2 cloro. Bom, digamos que tem outro carbono aqui, então ele vai ficar 2 cloro, 3 metilpentano. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser pente. O metil se encontra no terceiro carbono. 3 metilpentano. Então, aqui no exemplo D, ele vai ficar 2, carbono 2, cloro, 1, 2, 3, 4, but. Ligação simples, hidrocarboneto, 2 clorobutano. E aqui na letra E, bromo está no carbono 2, então 2 bromo. O iodo está aqui no carbono 3, tem 1, 2, 3, 4 carbonos, então bromo, 3, iodo, butano, ligação simples do carboneto. E o último exemplo vai ficar, por ser um anel benzênico, ele não diz a numeração, então nós vamos determinar aqui 0 cloro. Aqui nós temos o metil e o benzeno. Bom, então aqui este foi o primeiro exercício para ajudar na fixação. Agora vamos para um segundo exercício. O primeiro foi para dar o nome da estrutura. Agora nós vamos escrever as estruturas a partir do nome. Escreva as fórmulas estruturais dos haletos que possuem as seguintes nomenclaturas. Aqui, na letra A, nós temos o 2-cloropropano. Então, nós já sabemos que o cloro vai ficar no segundo carbono. Então, essa aqui é a primeira estrutura, que é o 2-cloropropano. Prop, vocês já sabem que são 3 carbonos. Segundo exemplo, bromoeteno. Já sabemos que por conta do En vai ter ligação dupla.
E como ele não diz a numeração, então vai ser na primeira. Vai ficar assim. Terceiro exemplo. 1 iodo, 4 metil benzeno. Bom, primeiramente vamos desenhar aqui o anel. Como o enunciado diz que o iodo está no 1, então eu vou determinar onde é o 1. Quatro metil, então 1, 2, 3, 4. Seria a mesma coisa se eu fosse daqui, 1, 2, 3, 4. Então esse é o 1 iodo 4 metilbenzeno. Letra C, 1, 2 de cloroetano. Então, se ele é di, nós vamos ter 2 radicais de cloro. Letra E, clorociclopentano. Sabemos então que é uma cadeia fechada. Então vai ficar assim. E aqui nós diz a numeração do cloro, então vamos colocar na primeira. Vou determinar essa aqui como a primeira. E o último exemplo, que é o 2-cloropenteno. O em, ligação dupla. Pente, 5 carbonos. E o radical cloro no segundo carbono. Vai ficar assim. Não deu pra continuar, mas vou fazer aqui do lado. Então, esse aqui é o segundo exercício de fixação, para dar a estrutura a partir da nomenclatura. Então, pessoal, é assim que funciona a nomenclatura dos haletos, podendo ser divididos em mono, di, tri, etc. E essa foi a apresentação, espero que vocês tenham